Olá, meus amigos e amigas, como vão vocês? Que bom encontrar vocês aqui no meu canal de Marketing na Prática. Então, esse canal aqui se destina a pessoas que querem entender um pouco mais do marketing, pessoas que estão estudando, pessoas que estão trabalhando com marketing e querem se aprofundar um pouquinho aí na área de marketing, né? Então, assim, né, como eu venho falando, né, o marketing não é uma área tão simples, né, porque é uma área aí que vai se relacionar, se interconectar com várias outras áreas, né? Então, na verdade, é uma área assim que a gente precisa entender de, por exemplo, de humanas, né, para entender o ser humano propriamente e entender da área de exatas, porque nós precisamos entender aí dados, estatísticas, né? Então, ou seja, são as duas áreas, né, de início aí que se conectam e que interagem, né, para entender um pouquinho aí e trabalhar com as ações de marketing, né? Então, bom, meu nome é Ângela Estreiteiro, eu sou professora e trabalho com assessoria de marketing e presto serviço a empresas que querem trabalhar com marketing, tá? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o tema de fake news, né? Então, apesar do tema ser bastante recorrente, é uma coisa assim que acontece nos dias atuais, é uma coisa assim que está muito presente nas nossas vidas, inclusive, né, e propriamente por conta aí das redes sociais, que isso acaba sendo de uma forma muito mais ampla, né? Então, a partir do momento, né, que a gente tem rede social, a gente tem uma tecnologia bastante avançada, né? A gente tem a inteligência artificial, né? Que também é uma ferramenta que nos ajuda a construir informações, a elaborar informações, né? Então, faz com que a fake news, né? Ela seja um tema aí, seja muito mais recorrente nos dias atuais, né? Porque, na verdade, fake news, né, ou a mentira na mídia não é uma coisa nova, né? A gente vai ter aí casos bastante recorrentes, né? Por exemplo, a questão do Orson Welles, né? Na década de 1930, olha o tempo, né? No início, por exemplo, dos meios de comunicação. Então, Orson Welles, ele era um radialista bastante importante americano, né? Ele tinha um programa no rádio, porque naquela época só existia como meio de comunicação o rádio, né? Então, ele tinha um programa de rádio no qual ele divulgava todos os dias aí que iria haver uma invasão terrestre pelos alienígenas, né? Só que isso ele deixava claro para as pessoas que ele estava fazendo uma narrativa que estava relacionada com questões fictícias, né, com a ficção, né? E aí ele todo dia ele falava um pouquinho da invasão dos mundos, né? Inclusive era denominado invasão dos mundos, né? E foi passando vários dias, né, com toda essa questão aí de invasão que o planeta Terra seria invadido por alienígenas, né? Então, e os americanos eles ouviam aquela radiofonia, né? Constantemente ouviam, né, porque era só ouvido, né, propriamente um programa de rádio, e ele chegou a um determinado dia que ele marcou o dia da invasão dos mundos, né, pelos alienígenas, né, e aí o Orson Welles, no dia, né, que iria ser, que ele denominou lá como invasão do mundo propriamente, ele, antes de iniciar o programa, segundo relatos, né, ele fala que aquilo ali era apenas uma questão de ficção, né? Só que as pessoas, nem todo mundo iniciava o programa, né, começava a ouvir o programa pelo início, né? Muitas vezes as pessoas já tinham passado 5 ou 10 minutos do início do programa e aí então não fazia essa relação de que o Orson Welles já tinha dito que aquilo ali era somente um tema de ficção, né? Bom, passado um período aí do próprio programa, a própria narração do programa, as pessoas, né, os norte-americanos, eles começaram a se sentir muito aflitos, né? Porque segundo o relato ali daquele programa do Orson Welles,
ele estava dizendo, né, que os alienígenas estavam entrando na Terra, iria entrar e não sei o que, não sei o que. Quer dizer, fez toda uma encenação sobre o fato. Só sei que naquele dia causou assim um absurdo aí de pessoas saindo de casa, telefonemas para tudo quanto era lugar, delegacia, polícia, as pessoas se armando. Quer dizer, houve uma confusão generalizada justamente por conta desta narrativa do Orson Welles, isso na década de 1930, né? Ou seja, nada mais era do que uma fake news, né? Que na verdade não era bem fake news, mas era um relato fictício, né? Que ele estava contando, só que as pessoas passaram a acreditar naquilo ali, né? E assim, o que eu quero dizer é justamente isso, que a fake news, né, ela não é um fato novo, né? Isso daí é um fato assim marcante, que inclusive virou livro, tema de livro, vários e vários relatos existentes sobre esse fato. Nós temos isso na internet aí, muitas informações a respeito disso, né, do que aconteceu propriamente e tal, desse fato aí dessa narrativa aí do Orson Welles aí, contando este episódio, né? Que ele nada mais era do que uma ficção que ele estava contando, né? Só que as pessoas passaram a acreditar que de fato o planeta Terra estava sendo atacado por alienígenas, né? Então o que eu quero dizer é que a fake news, né, ou a mentira informática, né, ou informatizada, não é uma coisa nova, é algo que já é bastante antigo, né? Aí vocês vão falar assim, então, mas por que a propaganda não mente, né? Teoricamente, né? Quer dizer, quando você faz uma campanha publicitária, assim, a mentira não pode ser colocada como uma coisa primordial, ou seja, assim, ó, compre meu produto que você vai ficar rico, compre meu produto que você vai ficar mais novo, compre meu produto que você vai rejuvenescer. Quer dizer, essas coisas, elas são totalmente mentirosas, né? Então, é lógico que quando a gente cria uma campanha publicitária, existem questões que envolvem emocionalmente o consumidor, né? O consumidor, ele é envolvido emocionalmente no sentido de você vai se sentir mais feliz por se comprar esse carro, você vai se sentir, a partir do momento que você entrar naquele carro, você vai se sentir como se você tivesse uma velocidade muito maior, você vai se sentir mais atraente, mas isso aí são questões psicológicas, né? Que na verdade elas são colocadas, né, como características de uma determinada propaganda, entretanto, não é uma coisa assim mentirosa, né? Porque existe um órgão regulador das campanhas publicitárias, né, que é o CONAR, que faz com que as empresas elas não mintam, né, enquanto fazem uma campanha publicitária, né? Agora, enquanto uma rede social e uma pessoa, né, uma determinada pessoa, um determinado órgão ou um determinado objetivo, pode ser político, objetivo religioso, eles podem criar informações que elas não são verídicas, né? Não são verídicas e não dá para, por exemplo, confirmar. Entretanto, eles criam, né, esse grupo de pessoas. Existem empresas hoje que elas estão especializadas em criar fake news, né, em cima de algo que proporciona uma certa felicidade ou um certo desejo do consumidor. E aí então se criam as fake news, né? Então, como rede social é uma coisa muito rápida, né? Então você cria uma informação agora e se aquela informação ela rolou nas redes sociais, quer dizer, aquilo ali já gerou uma série de informações para uma série de pessoas, né? E o que vai fazer com que muitas delas venham a acreditar, porque o brasileiro tem por característica não ler, né? Não, isso já não é de hoje, isso já é de há muito tempo, né? O brasileiro, de uma certa forma, lê muito pouco, ele é mal informado, né? Ele se informa hoje pelas redes sociais, né?
o que vai dar a informação muito rasa, né, uma informação muito superficial, e com isso, né, algumas pessoas, institutos, né, ou algumas pessoas aí que querem fazer com que as pessoas acreditem em determinadas informações, então eles criam a rede social, que a informação vai para lá, para lá, para lá, e isso faz com que muitas pessoas sejam atingidas por aquela determinada informação, né? Então existe um ditado assim, né? Se você mentir muito e mentir muito bem, as pessoas vão acabar acreditando naquilo que você fala, né? Então a fake news nada mais é do que uma informação que é passada, uma informação mentirosa que é passada através principalmente das redes sociais, né? E as redes sociais, então, elas se encarregam, né, de levar a informação através propriamente até do algoritmo, né? Porque a partir do momento que as pessoas começam a clicar naquela determinada informação, e se isso é uma viralização, né, da informação, quer dizer, o próprio algoritmo faz com que aquilo seja pulverizado para um número muito maior de pessoas, e com isso, teoricamente, vira uma verdade, né? Então, a fake news hoje se tem que tomar muito, muito cuidado, né? Antes de se acreditar em algumas coisas que as pessoas falam, porque hoje quem cria fake news se utiliza das técnicas do marketing, né? Então, você detectou um determinado desejo do consumidor ali. Desejo até que não é uma coisa assim que está muito clara na cabeça do consumidor, mas de repente vai deixar a pessoa mais feliz se ela ouvir aquela determinada informação, mesmo que aquilo seja mentiroso, né? Mesmo que aquela informação não seja verdadeira. Então, aquele público, aquele nicho de mercado, né, ele vai se sentir mais feliz a partir do momento que ele venha ouvir aquela determinada informação. Então, isso vai gerar uma pulverização, né? Um que manda para o outro, que manda para o outro, que manda para o outro, e aí com isso aquela informação já foi para um número infinito de pessoas, né? Então tem que se tomar muito, muito cuidado com determinadas informações, né? Justamente porque rede social acaba indo muito rápido, né? Você pode estar na China, no Brasil, no Canadá, na Espanha, em qualquer canto do mundo, na verdade, que você consegue receber a informação ao mesmo tempo, né? E isso faz com que, de uma certa forma, a informação seja divulgada muito rápido, né? Então, as pessoas acabam não indo ver a procedência propriamente daquilo que é divulgado e acabam acreditando naquilo que se diz, né? Então, informação antigamente, antes de toda essa tecnologia que nós temos hoje, principalmente rede social e tal, era veiculada através da comunicação de massa, né, por televisão, rádio, essas vão falar, mas naquela época não tinha fake news? Até tinha, não vou dizer que não tinha, né? Não é que não tinha, não se falava mentiras, até se falava, só que quando você fala de uma emissora de televisão, uma emissora de rádio, isso aí tudo é concessão, né? Então é a concessão que o governo dá para determinadas pessoas para que elas possam fazer uma programação diária, tal, não sei o quê, né? Semanal. Então a concessão tem uma certa responsabilidade. Então vocês vão falar, e não tinha? De repente até tinha, só que se tinha uma coisa que era muito, muito mentirosa, então logo já se falava, apesar de não existir rede social, mas uma outra emissora que era concorrente já falava, não, aquilo ali que aquela emissora X falou é mentira. Então, aquela emissora que tinha falado essa mentira, essa fake news, quer dizer, ela tinha que se retratar, né? Então, a informação ficava por conta de algo maior, né? Que era propriamente uma instituição. Agora, hoje, com relação à rede social, não tem um dono, né? Não tem uma pessoa responsável. Qualquer pessoa pode fazer uma divulgação de informação. E essa divulgação ela é pulverizada, que é pulverizada, que é pulverizada, quer dizer, virou uma rede absurda, quer dizer, não tem um dono propriamente que colocou aquela informação. E isso vai gerando uma série de problemas, né, propriamente naquele entendimento, né?
Aí a gente tem toda essa questão, né, que o brasileiro lê pouco, ele tem pouca informação aí com relação a questões institucionais, questões aí de governo, de política, de órgãos, quer dizer, coisas maiores, né, que estão introduzidos na sociedade. E aí, de uma certa forma, acaba se acreditando numa série de coisas que, na verdade, a maior parte das vezes são mentirosas, né? Então, é tomar muito cuidado com fake news, né? Tomar muito cuidado com informações que a gente não tem muita certeza se é verdadeira ou não, né? Quer dizer, se a gente tem dúvidas, não podemos acreditar em tudo que a gente ouve aí ou a gente vê em rede social, né? Rede social realmente eles ganham dinheiro a partir do momento que aquilo ali é divulgado, que aquilo ali é pulverizado, e isso faz com que, de uma certa forma, as pessoas acreditem naquilo que é dito, né? E que nada mais é do que uma questão do mundo em que a gente vive e que, de uma certa forma, quem ouve e quem está ali conectado às redes sociais, às informações que são geradas por esses públicos aí que a maior parte das vezes a gente não sabe quem é, a gente tem que ficar esperto, tem que ir atrás, tem que ver se isso é verdadeiro ou não, né? Principalmente os jovens, né, os adolescentes, né, que são muito sensíveis a qualquer coisa, e procurar aí de fato se aquilo ali é verdade ou é mentira, né? Porque acaba causando uma série de problemas, né? E pode causar aí até questões psicológicas, né? Principalmente para as pessoas mais jovens aí e tal, vem causando uma série de questões psicológicas, né? Bom, eu vou ficando por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.